Hoje, domingo de Ramos, uma semana que antecede a Páscoa, e essa entrada de Jesus em Jerusalém foi um dia de festa. A cidade se multiplicou e se multiplicava em tempos de Páscoa em 5 vezes mais. O volume de pessoas que vinham de todos os lugares para a cidade de Jerusalém era enorme. De outros países, de outras nações, aqueles que ainda estavam dispersos, voltavam para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Jesus entra então triunfante ali. Mas Jesus não se ilude com as glórias deste mundo, com os momentos de triunfo que esse mundo nos oferece. E são as atitudes de Jesus e as palavras de Jesus que estão registradas aqui pelo evangelista Lucas, que vai nos mostrar o que é então o verdadeiro triunfo. Fique atento o que Jesus vai nos levar a entender qual é então o verdadeiro triunfo. Vamos ler Lucas capítulo 19, versículo 28. Mantenha a sua Bíblia aberta, você que está online, mantenha-se conectado com a sua Bíblia aberta. Eu creio que Deus tem algo muito especial para a minha vida, como Ele já falou comigo essa semana, grandemente por essa palavra, e também vai falar ainda mais comigo e com você, nesse tempo da palavra de Deus. Lucas 19, 28 em diante. Lucas 19, 28 diz: Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que o Senhor está desamarrando? Digam-lhe: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, que está aqui nos guiando em adoração e falando aos nossos corações. Mais uma vez, que a sua palavra, Senhor, seja viva e eficaz, e penetre até a divisão da nossa alma e do espírito, e revele as coisas insondáveis do nosso coração, lançando luz e trazendo sobre nós libertação, vida, e vida nova e transformação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Queridos, o verdadeiro triunfo, ele vai além daquelas aparências normais nossas, das nossas celebrações tão efêmeras, que passam muito rápido. O verdadeiro triunfo, só Jesus pode nos mostrar como alcançar e como viver ele, que nele tem plenitude de vida e vida para nós. O verdadeiro triunfo, ele começa com uma chave que abre, e a chave é obediência. Jesus mostra isso para nós, a obediência. Os discípulos de Jesus, antes de chegarem aqui nesse momento em Jerusalém, eles estavam muito preocupados com poder. Eles estavam ansiosos por uma tomada de poder. Roma oprimia o povo de Israel. Existia uma pressão daquela ditadura que era muito grande. Muitos já tinham se levantado para mudar aquela realidade. E os discípulos ainda têm em sua mente esse reino temporal, esse reino de mudança pela força e pelo poder. Um pouco antes de Jesus chegar em Jerusalém, uma mãe, ela pede a Jesus, dizendo: Jesus, o Senhor poderia, ao chegar em triunfo, ao assumir o reino, o Senhor poderia colocar meu filho como ministro da economia. Daria para o Senhor fazer isso? E aí a mesma mãe diz: olha, o outro, o Senhor poderia colocar ali como chefe da casa civil. Ou seja, coloca meus filhos, uma à sua direita, à sua esquerda, coloque meus filhos em proeminência no seu reino, veja como eles são. Esse era o desejo que estava no coração deles. Jesus então responde a esses discípulos e diz: vocês estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber?
E um dos discípulos ainda diz: sim, eu estou disposto. Mas Jesus falava da sua morte na cruz, do terror, do horror da morte dele na cruz do Calvário. E esse discípulo altivo, ele tem essa petulância de dizer isso. Depois os outros discípulos ficaram muito bravos ainda com esse discípulo. Mas não ficaram bravos porque ele pediu um lugar, é porque eles também queriam um lugar de proeminência, um desejo pelo poder. Jesus dá esse passo em direção ao triunfo. E esse passo começa com obediência. Jesus sabia que ao chegar em Jerusalém, ele correria risco de vida. Jesus sabia que a exposição em Jerusalém, o estar exposto ali, levaria ele a correr risco de vida. Porque Jesus sabia que após essa glorificação humana, ele teria um encontro com a cruz do Calvário. Ele sabia que a sua missão era a cruz do Calvário, e ali ele iria sofrer. Mas Jesus foi obediente. E como diz Filipenses capítulo 2, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus tinha um senso de missão, de propósito, então ele vai em direção à cidade. Jesus não se ilude com essas proclamações e essas glorificações humanas, ele caminha em direção àquilo que Deus tinha para ele. Mas não só Jesus mostra para nós obediência, como também os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, eles revelam isso, um discípulo corresponde ao seu chamado, e eles revelam esse chamamento à obediência. O que Jesus pede para eles é que eles busquem um jumentinho. O texto nos falou que o dono do jumentinho estava lá, e que eles deveriam buscar esse jumentinho que nunca foi montado. Pense você que já tem algum contato com um animal, e que você vai buscar um animal que nunca foi montado. O pastor Roberto ilustra isso aqui nas pregações, já ouvi ele ilustrando, ele diz assim: pense você que de repente alguém pede para você ir lá no estacionamento da loja e você vai pegar uma BMW que está lá, e a hora que você estiver entrando na BMW, ligando a BMW, o dono vai chegar e vai dizer: ei, o que está acontecendo, rapaz? Você diz: não, o pastor mandou. Gente, os discípulos tinham que fazer algo inusitado, que levaria realmente a questionamentos, mas eles obedecem, e eles pegam esse jumentinho, o dono questiona, como Jesus tinha dito que ia questionar, e eles dizem: é para o mestre. E aí eles trazem esse jumentinho até Jesus. João capítulo 14, versículo 21, nos fala do discipulado, e como o discipulado acontece. Ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a Ele. A obediência nos revela em nós o nosso verdadeiro amor a Jesus. É na obediência que nós revelamos o quanto amamos Jesus. E o quanto nós caminhamos em obediência, nós revelando esse amor, nós conhecemos mais o Pai. Quer conhecer o Pai? Quer conhecer a Deus em intimidade? Quer ter uma plena comunhão com Deus? Obedeça. Obedeça a Jesus. E os discípulos nos ensinaram isso. Mas não somente os discípulos, queridos. Tem mais um personagem nessa história que nos ensina também a obediência. Você lembra quem é o personagem que aparece aí e é obediente? O jumentinho. O jumentinho nunca tinha sido montado. O jumentinho, ele estava ali amarrado. Não é como aqueles que a gente vê no Nordeste, que você acha um monte de jumentinho, tudo solto por lá. Não, ele estava lá amarrado, preso, nunca tinha sido montado. E de repente, esse jumentinho também nos ensina a obediência. O que acontece é que eles pegam esse jumentinho e ele vai. O que acontece é que Jesus monta sobre ele. Domesticar um animal desse não é fácil. Tem todo um trabalho. Tem toda uma técnica, e esse animalzinho vem no encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Ele baixa as suas orelhinhas e se coloca no lugar dele. Queridos, como é difícil para nós baixarmos as nossas orelhinhas. E como muitas vezes Deus precisa agir, como dizem Hebreus,
pela disciplina, nos levando, nos cercando, para que a gente seja um pouco mais domesticável, um pouco mais dócil, e permitamos que Jesus viva em nós, e haja em nós, e a gente caminhe em obediência. Talvez esse jumentinho tenha falado um dia para a mãe dele: eu não sou nada, eu sou um jumentinho jogado nesse canto, né? Mas agora ele entra numa cidade, uma cidade toda louvando e olhando, e ele é o centro das atenções. Quando nós temos Jesus em nós, nós vivemos de fato verdadeira glória, não por nós, porque nós não somos nada, mas por quem está em nós, que é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E talvez você está procurando um tipo de glória, um tipo de satisfação, mas você esqueceu e deixou de obedecer a Jesus e andar com Jesus, e por isso que você vive muitas vezes num vazio. Esse animalzinho nos ensina obediência também. Nos ensina como viver e caminhar em obediência. Obediência é o caminho. Obediência é o caminho para que a gente viva de fato, então, os milagres de Deus. Você está pronto para avançar obedientemente a Jesus e viver os milagres de Deus na sua vida? Ou você tem resistido, preso por cordas que você mesmo coloca, que nós mesmos colocamos muitas vezes dentro em nós? Passos de fé são fundamentais para alcançarmos nossos alvos. Passos de fé são fundamentais para encontrarmos de fato aquele alvo, aquele destino que Deus estabeleceu para nós. Mas eu preciso dar o primeiro passo, e esse primeiro passo é um passo em obediência a Jesus, em obediência a Deus. Pastor Edmilson lembrou, aqui quando falava no nosso tempo de dízimo, da nossa experiência de fé, comprando essa propriedade. 1999, 2000, período de busca, a igreja lotada na Gago Coutinho, não tinha espaço. Eu tinha recém chegado aqui na igreja, eu e a Pri, estávamos ali na liderança da juventude, envolvidos com a juventude, e de repente a gente ouve a igreja se colocando em oração. O dono desse terreno pediu na época 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. A igreja ouviu aquilo e, crendo que Deus tinha um propósito para nós estarmos aqui, Deus nos movendo para cá, a igreja se coloca em oração. Acontece que a igreja não tinha esse recurso, mas deram um passo de fé, a comissão deu um passo de fé e ofereceu para aquele homem, se eu não me engano, eram 1.500.000, e 150 mil por mês para pagar, 150 mil de entrada, e o restante parcelado. Imagine você que pediu 4 milhões recebendo uma oferta dessa. Você olha para a cara da pessoa e faz o quê? Está brincando comigo, né? Mas não, Deus tinha um propósito. Deus tinha ensinado e nos dado uma direção para dar um passo de fé. O que acontece é que quando esse homem ouve, ele baixa para em torno de 3 milhões. A gente fala: opa, mas não temos nada disso. Mas ele diz o seguinte: olha, eu quero 500 mil de entrada, e vocês podem parcelar isso pagando pela poupança. Quando a comissão ouve que o pagamento seria com juros de poupança, a comissão diz: quem é que oferece juros de poupança? Está muito estranho isso. Tem a mão de Deus nisso aí. E é nesse tempo que a comissão começa a orar e começam a trabalhar, sentam com esse homem. Para resumir a ópera, queridos, Deus nos deu esse lugar por 1.750.000. Deus fez milagres após milagres, foi dado uma entrada, e na negociação esse homem aceitou que nós assumíssemos as dívidas que ele tinha com o Estado. E sabe o que aconteceu? Quando a gente dá passo de fé, sabe o que acontece? Deus mexe em estruturas que você nem imagina. Deus mexeu com a economia, Deus mexeu com política de Estado. Naquele período, o Fernando Henrique começou a liberar refis após refis. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Hoje você foi acolhido nessa igreja e acolhida para a glória de Deus. Você pode celebrar com palmas? Passos de fé foram dados. Passos de fé foram dados. Eu lembro quando nós estávamos indo em direção ao Boqueirão, ao Xaxim, para plantar pequenos grupos naquela região.
E eu lembro de chegar para um irmão e dizer: olha, Deus está nos direcionando a plantar pequenos grupos no Boqueirão, no Xaxim, naquela região sul da cidade, e nós precisamos de liderança. Esse irmão morava em Pinhais, e aí ele disse: eu vou, Gabriel Calil, eu vou. E ele saía de Pinhais, e ele pisou na terra, e ele abriu pequenos grupos no Boqueirão. Você sabe a distância que é Pinhais. Com quantos filhos ele tinha? 3 filhos. 2 filhos naquela época. 2 filhos, já multiplicou, são 4 hoje. Mas naquela época, 2. E ele pegava seus filhos, a sua esposa, vinha da Volvo, atravessava a cidade, ia a Pinhais, pegava eles e abria pequenos grupos. Daquilo ali se multiplicaram pequenos grupos. Alcançamos Uberaba, Deus já estava fazendo um trabalho ali, Deus nos direciona para Uberaba, e hoje estamos na IBB Uberaba, alcançando São José dos Pinhais, alcançando o Boqueirão, alcançando a região sul e a região leste. No mesmo período, se converte pastor Eduardo Arantes em Pinhais, há 8 anos atrás. Pastor Eduardo Arantes começa a evangelizar os seus vizinhos, os seus amigos, pequenos grupos começam a surgir em Pinhais. Deus começa a multiplicar pequenos grupos ali na região de Pinhais. Hoje, pastor Edu Arantes está lá em Pinhais, liderando, pastoreando a nossa IBB Pinhais. Você pode celebrar com palmas? São movimentos de Deus, movimentos do Espírito Santo, nos levando a avançar. Você tem dado passos de fé? Ou você está presa, você está preso, você está amarrado? Deus está te chamando a avançar? Ou você está preso na sua zona de conforto? Processos de obediência nos levam a receber e viver a promessa. Você só vai viver a promessa se você der passos de obediência. Obediência. Mas o primeiro passo é a obediência. Mas no processo da jornada, na caminhada, Deus nos ensina algo mais. Jesus nos ensina algo mais. Abra sua Bíblia, se você não tem ela aberta, no capítulo 19 de novo, versículo 35 em diante. Então, Jesus montou naquele jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele, colocaram os mantos sobre ele. Versículo 36 de Lucas 19. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus, alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que entravam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os seus discípulos. Jesus disse: eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. O segundo passo, agora não é o passo, mas os passos seguintes, a jornada seguinte, ou seja, o processo de viver o verdadeiro triunfo de Deus, implica em humildade, implica em simplicidade. Os reis gostavam de cavalos, de carros, de soldados. A vinda de uma vitória implicava em vir em triunfalismos, implicava em ufania, implicava em pompa, em todo tipo de pompa. Mas Jesus escolhe entrar ali, conforme o profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, tinha profetizado. Jesus escolhe entrar ali, como ele tinha dito: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. A escolha de Jesus é entrar como rei da paz, sobre um jumentinho. A escolha de Jesus, já de cara, é frustrar os seus discípulos que tinham essa expectativa de poder. Toda essa expectativa de tomada de poder. E seria um momento propício para Jesus se autoproclamar Rei dos judeus. Seria um momento propício para Jesus provocar uma convulsão social, e aquele povo que está, e você sabe como que é o povo quando o povo está na adrenalina, são fáceis de ir para onde você quiser. Seria um momento propício para uma tomada de poder, muitos morreriam, mas Roma cairia talvez. Ou não, Jesus como 100% homem, mas 100% Deus, ele poderia abrir os céus. A terra poderia tremer, e ele se autoproclamar rei. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus entra humildemente, ele permite a sua aclamação,
mas a humildade é a sua característica, a simplicidade é a sua característica. Ele obedece e obedece como deveria obedecer. Ele não se encanta com as aclamações humanas, com as glórias humanas. Queridos, como é fácil nós nos encantarmos com a glória humana. Como é fácil, no momento que as coisas estão indo bem, que tudo está se acontecendo, está indo legal, a gente desviar dos processos de Deus e a gente fazer do nosso jeito. É muito fácil, porque nós estamos na jornada, demos o passo de fé, entramos no processo, os milagres estão acontecendo, as portas estão se abrindo, e você fala assim, isso é muito bom, uau, as pessoas estão gostando, nossa, está dando certo, estou comprando, estou viajando, estou acontecendo, estou com saúde, e você só faz assim, 1 milímetro para a esquerda, e Jesus está lá, você só faz isso aqui, e Jesus está lá, e você perde o foco. Quando nós nos iludimos, queridos, com as glórias desse mundo, com as coisas que esse mundo oferece, nós perdemos o foco. Jesus não se iludiu. Você se ilude com a aprovação dos outros? Você precisa da aprovação das outras pessoas? Precisa provar algo para alguém? Precisa dizer, precisa ouvir das pessoas a aprovação? Precisa ouvir delas algo que satisfaça você? A sua identidade está focada nisso. Parece que você não é ninguém quando as pessoas não aprovam você. Parece que você não é ninguém se você não faz as mesmas coisas que a sua família faz. Então os seus irmãos estão fazendo isso, os seus primos estão fazendo aquilo. E você diz, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer essas viagens, eu não consigo comprar o que eles compram, eu não consigo ter isso que eles têm. E você se sente mal, se sente nu, se sente inferior. Se nós dependemos da aprovação dos outros, certamente correremos o risco de perder a aprovação de Deus. Não podemos nos iludir. Talvez naquele momento que as coisas estão dando certo, você se ilude e esquece de Jesus. E talvez esteja aqui hoje, e a tempo não vem, porque você foi levado pelas glórias desse mundo. E hoje Jesus te diz, olhe para mim, mantenha os seus olhos fixos em mim, autor e consumador da fé. A sua identidade está fortalecida em Jesus de Nazaré, Jesus, Senhor, o Cristo, ressurreto. O que acontecerá se amanhã as glórias se passarem? O que acontecerá amanhã se o jogo se inverter? O que acontecerá se amanhã os bens forem embora? As viagens, os carros, as roupas, o teu orgulho, os seus diplomas não valerem mais nada. Aonde está firmada a sua identidade? Jesus não precisava ostentar para ser. Jesus era. Eu sou. Ele não precisava de nada de recurso nosso. Bagagens que a gente vai colocando sobre nós enquanto estamos na jornada. E a gente diz, não, a jornada é difícil, eu preciso dessa estratégia, eu preciso desse material, eu preciso disso, essa trilha é difícil, subir a montanha não dá, eu preciso de tanta bagagem. E essas bagagens se arrastam para baixo. A palavra de Deus nessa manhã é, continue no caminho da humildade. Da humildade, da simplicidade. Você é o que é porque você tem Jesus em você. Porque Jesus te salvou. E porque Jesus pode te salvar nessa manhã, se você não teve um encontro com Ele, de entrega total de vida a Ele. Hoje é dia de salvação. Mas, para que a gente continue nesse caminho da mansidão, da humildade, da simplicidade, a palavra de Deus nos ensina um outro princípio muito importante. Vamos ler do versículo 39 agora, em diante, até o 44. Desculpa, versículo 41 em diante. Versículo 41 diz, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus agora entra, ele está pertinho dos portais da cidade, dos portões da cidade. Quando ele se aproxima, ele vê a cidade, Jesus chorou sobre ela. Jesus chorou sobre ela. E Jesus disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos,
Jerusalém, virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Queridos, no meio dessa festança toda, no meio das ofertas das glórias humanas todas, no meio das possibilidades de Jesus estabelecer aquilo que os seus discípulos queriam, porque os seus olhos ainda estavam cegos, Jesus chega à porta da cidade, olha para a cidade e Jesus chora. Jesus chora. Eu não sei como que soa isso aos seus ouvidos. E foi aqui que eu parei quando meditava nessa palavra. Que choro era esse de Jesus? Que choro era esse que moveu o coração de Jesus num momento de tanta festa, de tanta celebração? Que choro era esse? Olhando mais para o original, para o texto, você vai ver que esse era um choro compulsivo. Era um choro de dor, não era uma simples emoção, de olhar e sentir uma emoção. Mas era uma dor, era um choro forte que veio sobre ele. Queridos, nós estamos anestesiados nesse mundo. E a cada dia que passa, uma das estratégias de Satanás nos últimos tempos, antes que Jesus volte, é a anestesia, o ópio, é o anestésico diário sobre nós. Nós temos os prazeres às nossas mãos. Nós pegamos o nosso celular e a gente passa o dedo e a gente esquece daqueles que sofrem. A gente esquece dos nossos familiares que estão sofrendo, nós esquecemos dos nossos filhos, nós pegamos as nossas séries de TV, os recursos para o prazer estão muito fáceis à nossa mão, e aí a gente tem o nosso ópio diário de cada dia, o anestésico diário de cada dia, que faz a gente não chorar mais, e a gente fica frio. Mas Jesus não, queridos. Aquele triunfo, aquela celebração poderia ser um anestésico para ele, poderia ser ópio para ele, poderia ser esse entorpecente para ele, mas não foi. Jesus parou e ele olhou, ele foi além, ele não se deixou seduzir, e ele se torna empático, misericordioso, e ele vê a dor daquela cidade. Lembra o profeta Oséias, o próprio Deus dizendo: como posso desistir de você, Efraim? Como posso desistir de você? O meu coração está enternecido, diz Deus, despertou-se em mim toda a compaixão. E é esse olhar de Jesus para mim, é esse olhar de Jesus para você nessa manhã, nesse tempo. Um olhar de compaixão, porque Jesus está vendo além das roupas que você veste, Jesus está vendo além das coisas que você tem, Jesus está vendo além das racionalizações e capacidades que você possa ter de justificar e criar ideias e estratégias. Jesus está olhando a sua alma, o seu coração. Jesus está olhando minha alma, o meu coração, e por isso, ao olhar, Jesus chora. Em todas as direções que Jesus olhava, Jesus chorava. Sabe por quê? Porque quando Jesus olhava para o passado, Jesus via as oportunidades que Jerusalém teve. Os profetas pregaram sobre essa cidade. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, disse o próprio Jesus. Eles pregaram sobre aquela cidade, eles lançaram luz sobre o pecado daquela cidade. Eles lembraram do órfão, da viúva, do pobre, do imigrante, lembraram daqueles que sofriam. Eles lembraram de uma verdadeira adoração. Os profetas passaram por ali. Mas aquele povo, naquele tempo, ficaram surdos, embora ouvissem, cegos, embora tivessem olhos. E eles se iludiram com suas teologias tradicionalistas que foram construídas, eles se iludiram com o seu mundo construído, e criaram para si os seus próprios prazeres, para amenizar a dor da opressão de Roma, e eles estavam cegos. Nos conchavos que eles faziam com o próprio império, eles se mantinham tranquilos. Mas Jesus olha para eles e vê que eles precisavam de verdadeira luz, não em volta deles, mas luz dentro deles. Talvez, se você foi criado no Evangelho,
caminhou desde o berço ouvindo do Evangelho, tem ouvido as pregações, tem ouvido os profetas, mas você está iludido, tem luz em volta, mas falta luz dentro. O chamado de Jesus e o choro de Jesus é: abra o seu coração e deixe o Senhor lançar luz dentro do seu coração, da sua alma, penetrar ao mais profundo, porque Jesus chora por você. Jesus chora não só quando olha para trás, mas quando olha para dentro e vê a cegueira, o coração duro, endurecido daquele povo. Ezequiel 33:11, o próprio Deus diz: não tenho prazer na morte dos ímpios. Deus não tem prazer na morte do pecador, na morte dos ímpios, no juízo sobre eles. Nós muitas vezes apontamos o dedo e dizemos: merecia mesmo, mas Deus não olha assim. A palavra de Deus é clara, Ele quer que todos se salvem, que nenhum se perca. Ele não tem prazer na morte do ímpio. É tempo de quebrar os nossos corações, de começar a clamar aí onde você está, dizendo: Espírito Santo de Deus, quebranta o meu coração, porque Jesus chora. Jesus chora não só quando olha para trás ou para dentro, mas quando Ele olha ao derredor e Ele vê aquela festa maravilhosa, aquele povo falando palavras de Deus, repetindo adorações, cânticos de adoração. Quando Ele vê o templo majestoso, todo bonito, todo organizado, com sua estrutura e seu sistema religioso, Jesus olha para aquilo, mas Ele vê além do templo, Ele vê além das festas religiosas, Ele vê além dos seus sábados, Ele vê além de todos os jejuns. Ele olha e Ele vê um povo que estava cego pela religiosidade. Cego pela religiosidade, queridos. Ele vê como Isaías capítulo 1 vê. Queridos, Deus não quer o meu dízimo. Deus não quer o seu dízimo. Deus quer o meu dízimo entregue com choro, porque aquele dízimo que eu entrego vão fazer diferença na vida dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, das crianças que estão aqui. Não basta eu entregar o meu dízimo como um ritual religioso, como um legalismo religioso. Eu preciso chamar Jesus e viver com Jesus a mesma dor de Jesus e olhar para aquilo e dizer: Senhor, tudo é teu. Então o Senhor promove transformação de vidas. Jesus não quer esse salão. Jesus não quer mais terrenos. Nós pagamos o aluguel desse terreno da frente. Eu não lembro mais quanto está, mas a última vez que eu vi, acho que era 20, 25 mil reais. Sai dos nossos dízimos. Não, Jesus quer mais do que isso. Jesus quer que a gente venha aqui e a gente venha chorando, porque vidas serão salvas, porque eu estaciono meu carro aqui para aprender da palavra de Deus e ser tocado pelo Espírito Santo, e de forma tão forte ser tocado, eu saia daqui e eu ame as pessoas que estão lá fora e eu leve Jesus a essas pessoas, porque Jesus está chorando por elas. Jesus chora e Ele nos chama a chorar. Esse povo não chorava mais, eles festejavam. E qual é o momento que há festa nos céus? Pode falar bem alto: qual é o momento que há festa nos céus? Quando um pecador se arrepende, queridos. É nesse momento que o céu treme, é nesse momento que há festa no céu. É isso que move o meu coração? Será? É isso que Deus mexeu comigo nessa semana? É isso que move o seu coração? Vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas. Lucas capítulo 15, versículos 7 e 10, Jesus fala isso: a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Aí sim a celebração. Queridos, o nosso Páscoa Cidade é lindo. Deus deu dons, talentos maravilhosos. Mas sabe onde começou o nosso Páscoa Cidade? Ontem, quando nós pisamos na rua 15 de novembro. E sabe o que aconteceu na rua 15 de novembro? Nós aprendemos a chorar. A primeira pessoa que ela atendeu foi uma mulher que tinha sofrido violência no dia anterior. Queridos, sabe o que é ouvir isso? A minha filha estava me contando no carro que ela estava junto com a Anne, esposa do Felipe, e junto com a Anne e a Elisa, que é a filha da Anne, elas ouviram de uma mulher que há 30 dias, era isso que a Sofia falou, né? 30 dias estava sofrendo abuso e violência dentro de casa. Queridos, se a gente não chorar por isso,
se isso não mover o meu coração e o seu coração, nós somos bonitos, vestidos com roupas bonitas, em ambientes bonitos, mas somos cadáveres. Porque é isso que Jesus diz àqueles fariseus sepulcros, caiados: vocês estão bonitos por fora. E Deus chora por mim, Jesus chora por mim, chora por você, chora pela nossa igreja, para que nós amemos aquilo que Ele ama, aquilo que Ele busca, que são pecadores arrependidos. Agora, se eu fechar a minha boca, se você fechar a sua boca, quem vai levar o Evangelho a essas pessoas? Ontem os nossos adolescentes tiveram contato com pessoas assim, nossos jovens tiveram contato com pessoas assim. Nós precisamos aprender a chorar, precisamos sair dessas quatro paredes para aprendermos a chorar com os que choram. O nosso Páscoa Cidade, sexta-feira que vem, vai ser significativo para Jesus, se pessoas naquele ambiente levantarem as suas mãos, dobrarem os seus joelhos e entregarem as suas vidas a Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Você tem essa expectativa de vidas serem salvas? O que Jesus está falando a você? O que o Espírito Santo está falando a você? Você está juntando tesouros nessa terra, o teu coração está aqui, você tem medo de perder tudo, você tem medo de ficar sem nada, e você vive em função disso, e Jesus está dizendo: levanta teus olhos, os campos estão prontos para a colheita, ore ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E quem são esses trabalhadores? Eu, você, cada um de nós. Agora eu preciso responder a Jesus. Essa semana, queridos, tem que ser uma semana de choro. Sabe por quê? Tem que ser de choro. Versículo 43 em diante, Jesus chorou quando ele olhou para frente. E sabe o que Jesus viu quando olhou para frente? Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e cercarão todos os lados, e lançarão por terra você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra. Jesus viu o juízo sobre Jerusalém. Jesus viu aquela cidade cercada por Tito Vespasiano. Tito cerca Jerusalém, fica meses e meses em volta. A comida começou a acabar naquela cidade. Eles começaram a morrer de fome. E o que acontecia? Crianças, bebês morriam e suas mães comiam os seus próprios filhos para sobreviver. Depois que a cidade estava quase destruída, o imperador romano entra, o general romano entra e ele destrói com o fio da espada, abusa de meninas, de meninos. Aqueles soldados não perdoavam nada, abusavam e matavam. Jesus chora quando ele olha para frente. Jesus chora quando ele olha para frente, queridos, e vê os últimos dias chegando. Os últimos dias chegando, quando, depois de chorar tantos e tantos anos, a frase que vai ser dita é: apartai-vos de mim, malditos. Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vai ter um juízo, queridos. Por mais que esse tema muitas vezes tenha sido tão pouco falado, haverá um juízo. O tempo da oportunidade está passando. Vai haver um juízo. E o texto diz que o fogo eterno não foi preparado para você, para mim, não foi preparado para pessoas, mas o texto diz que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas muitos não querem dar o passo de obediência, muitos não querem dar o passo de um estilo de vida humilde, um estilo de vida onde não depende de coisas para ser alguém. Muitos não querem viver a compaixão de Jesus como combustível para a gente encontrar o verdadeiro triunfo. E o tempo está passando. Jerusalém era um símbolo frágil do terrível dia. Hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de confissão. Hoje é o dia da gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer: eu realmente não tenho chorado, eu tenho sido um bom religioso. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. O Senhor está perto. Eis que bato a porta
aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com Ele. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, Hebreus 3 diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Você pode fechar os seus olhos? O que o Espírito Santo de Deus falou a você? O que o Espírito Santo de Deus revelou a você? Você tem experimentado os milagres de Deus? Ou você tem sido um bom empreendedor somente, uma boa empreendedora? O Senhor não quer empreendedores, o Senhor quer obedientes, filhos e filhas obedientes, que dê passo na direção de Jesus, mesmo que isso implique você, como cantamos na canção antes da mensagem, carregar a sua cruz e passar vergonha por causa da cruz, porque muitos vão rir de você, porque você vive um estilo de vida diferente. Muitos vão rir porque você optou pelo caminho que é Jesus. O Senhor te chama a obediência. O silêncio inoperante é a rebeldia. O que o Senhor lhe mandou fazer, você está fazendo? Desamarre as cordas, deixe-se levar. Não precisa você ser domesticado, obedeça, simplesmente obedeça. A ordem de Jesus é entrega, generosidade, transformação, transbordamento. Essa é a ordem de Jesus, abrir as mãos e servir. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje é dia de salvação. O Senhor te chama à humildade, é um novo estilo de vida. Quais apetrechos você tem carregado? Quais são os pesos que você precisa carregar para provar que você é alguém? Jogue isso, rompa com isso. Você não precisa desses apetrechos. Você que já entregou a sua vida a Jesus, e você que não entregou e hoje você vai entregar a sua vida para Jesus, você é filho, filha amada, e o Senhor te dá uma identidade, um propósito, um destino. Deixe os apetrechos. O Senhor te chama a chorar, querida. O Senhor te chama a chorar, querido. Não tem como ir a Ele com os olhos enxutos, se Ele vem a você com os olhos em lágrimas. O Senhor nos chama a chorar. Você tem chorado por você mesma, por você mesmo, pelo pecado que às vezes te escraviza, por compulsões que você carrega. Você tem chorado por causa da sua inércia, por causa da sua omissão, do seu egoísmo. Se você não disser não para Jesus, não resta mais nada a você, a não ser expectativa de juízo e fogo. Você tem chorado pelos seus filhos, você tem chorado pelos seus netos, seus sobrinhos. Saiba que eles, sem Jesus, caminham para a perdição, para a condenação eterna. Você tem chorado pelos seus vizinhos. Essa é a semana de choro, é a semana da gente se colocar diante de Deus, para que haja grande salvação, para que esse ano seja um ano de grande colheita, de pessoas sendo salvas. É tempo de choro, de entrega. Quem são as pessoas do seu PGM que não têm vindo mais no seu pequeno grupo? Você tem que chorar por elas. O seu pequeno grupo tem recebido visitantes? Se não tem, chore e peça que Deus levante pessoas. Enquanto a igreja está orando, eu quero fazer um convite a você que entendeu e o Espírito Santo deixou claro para você o que é entrega de vida a Jesus. E nesse tempo, nessa hora, nessa manhã, Deus marcou com você aqui para que você fizesse a sua entrega total a Jesus. Se você entende isso, faça uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho sido rebelde, eu desviei dos seus caminhos, eu não tenho buscado a Ti. Diga: Senhor Jesus, eu Te recebo plenamente. Diga: o Senhor é dono de tudo da minha vida, o Senhor é dono da minha vida. Eu Te recebo, Jesus, como meu Salvador e meu Senhor. Enquanto a igreja está orando, se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Amém, Deus abençoe essa senhora à minha esquerda. Se você fez essa oração de entrega, amém, esse garoto, Deus abençoe. Amém, essa senhora, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Aqui no meio, amém, Deus abençoe essa jovem senhora, Deus abençoe. À minha direita, alguém fez essa oração de entrega a Jesus, levante uma das suas mãos. Amém, querida, amém, Deus abençoe essa senhora, Deus abençoe essa jovem senhora. Amém, Deus abençoe, jovem, Deus te abençoe, querido. Mais alguém?
Fez essa oração? Amém, Deus abençoe. A igreja vai se colocar de pé. Enquanto a igreja canta uma estrofe e clama a Deus para que o choro venha aos seus olhos, para que as lágrimas, para que o choro no seu coração seja real, não somente em olhos, mas no seu coração seja real. Eu convido você que levantou a sua mão, e mesmo você que não levantou a sua mão, vem à frente. Eu quero orar por você, nós vamos orar por você. Vem à frente. Pode vir. Amém, pode vir. Enquanto você canta, peça isso: eu quero te adorar em espírito e verdade, Senhor. Venha, querido. Amém. Amém. Dessa cadeira. Cadeira. Pode vir. Amém. Pode vir. Amém. Antes de nós orarmos, eu trouxe essa cadeira aqui na frente. Deus me tocou nessa mensagem para trazer essa cadeira. E eu queria fazer uma convocação a você que está num pequeno grupo da nossa igreja. Que a partir de hoje, você que está num pequeno grupo da nossa igreja, você que está online e está num pequeno grupo da nossa igreja, a partir de hoje, você deixe pelo menos uma cadeira vazia na sua casa. A partir de hoje você deixe pelo menos uma cadeira vazia, e vocês vão orar olhando para essa cadeira vazia, estender as mãos sobre essa cadeira vazia, e nós vamos chorar nos nossos pequenos grupos. Nós vamos chorar nos nossos pequenos grupos por salvação de vidas. Nós vamos chorar nos nossos pequenos grupos por pessoas que estão indo para a condenação eterna e que nós paramos de chorar por elas. Nós vamos chorar por nomes de vizinhos, amigos, parentes. Nós vamos clamar por salvação de vidas. Então, a partir de hoje, os nossos pequenos grupos vão ter essa cadeira. E a cadeira vai ter gente que vai chegar, você vai pegar outra cadeira. E vai ter gente que vai chegar, você vai comprar mais cadeira. E vai sempre deixar no mínimo uma cadeira vazia. E nós vamos orar sobre ela, porque o Senhor vai trazer muitas e muitas pessoas que precisam da salvação. Você crê nisso? Diga amém. Então dobre os seus joelhos e clame ao Senhor por choro. Dobre os seus joelhos, nós vamos orar com esses irmãos aqui à frente. Senhor, eu quero me unir aos meus irmãos e dobro os meus joelhos aqui. Nós não queremos viver de ritos religiosos. Nós não queremos viver, Pai, da suntuosidade religiosa. Nós não queremos viver, Senhor, de práticas externas. Nós queremos um coração quebrantado. Ó Deus, nós queremos salvação de vidas, porque o Senhor deu a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia por salvação de vida. O Teu Espírito Santo foi derramado sobre nós para que vidas fossem salvas. Então Deus usa as nossas vidas e perdoa-nos, Senhor, pelos nossos olhos secos. Perdoa, Senhor, as nossas omissões e usa as nossas vidas. Que essa semana seja uma semana de jejum, uma semana de intimidade contigo, uma semana de salvação, e que na sexta-feira, aquele teatro venha abaixo, com festa no céu, com alegria, porque vidas serão salvas. Nós vamos levar amigos, nós vamos levar pessoas que não te seguem, para que elas ouçam e vejam o Teu verdadeiro Evangelho, Senhor. Usa as nossas vidas. E eu peço a esses que estão aqui na frente, Jesus, cada um tem as suas lutas, Senhor, cada um enfrenta os seus desafios, desde esse jovem até a senhora mais experiente aqui, os casais, as jovens que estão aqui, os jovens. Eu peço por eles, que Teu Espírito Santo cele os seus corações, que eles recebam do Senhor uma unção especial, e que eles possam, Pai, nesse dia, entregar-se totalmente e viver plenamente a Tua presença. Não deixe, Senhor, que eles escapem, não deixem que eles tirem o foco de Jesus, e que eles transbordem essa semana bênção sobre a vida de outras pessoas. Abençoe-os, Pai, e abençoa a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Celebre ao Senhor.